Agora, vou receber aqui Lindolfo Moratelli Filho, cirurgião cardiovascular. Ele vai conversar com a gente sobre uma semana daquela cirurgia inédita que o mundo todo noticiou, o implante de um coração de porco geneticamente modificado num homem, num norte-americano, que estava com uma doença que era já uma doença sem solução. E aí essa cirurgia aconteceu abrindo aí um campo grande para estudos e para novidades nessa área. Doutor Lindolfo, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Realmente foi um evento muito importante aí na história da medicina, né? O transplante cardíaco, ele é algo novo na medicina, né? Para se ter ideia, o primeiro transplante cardíaco de coração de humano para um outro humano foi em 1967, então é um período curto, né? Um espaço curto de tempo, se for comparado com outras coisas que foram feitas na medicina, né? O transplante cardíaco é algo muito novo. Isso aí trouxe realmente um alento aí para as famílias, para os pacientes que estão aguardando um transplante cardíaco, porque a fila, não só no Brasil, não é só em Santa Catarina, no mundo inteiro, a fila esperando um coração para um transplante cardíaco é algo muito, muito grande, muito demorado, e não só a espera pelo transplante, mas a dinâmica de se fazer o transplante, trazer o órgão, às vezes, de outra cidade, o tempo de transporte, o preparo. Então, isso trouxe realmente assim, uma alternativa espetacular para os pacientes que estão aguardando na fila de transplante. O que o senhor sabe sobre o estado de saúde desse paciente norte-americano que estava com essa doença terminal? Então, assim, Márcia, as últimas informações, claro, a gente não consegue ter algo muito detalhado, né, porque a parte ética não permite, isso não se divulga muito, né, mas até onde a gente sabe o paciente está bem, tá? Principal complicação no transplante cardíaco, no geral, é a rejeição hiperaguda, né? E isso foi, digamos que, um trunfo realizado nesse procedimento, tá? Então, a grande ideia do coração de porco é a modificação genética que é realizada nesses animais, tá? Então, desde o início, desde o nascimento, ali é feita a modificação genética no coração do porco. Geralmente, se mexeu ali em torno de 10 genes desse coração para evitar a rejeição hiperaguda. Demora em torno de 1 ano, mais ou menos, para o porquinho estar preparado, né? O coração do porco está com um tamanho adequado para ser realizado o transplante no paciente, no humano, né? E, então, assim, é planejado a rejeição, é planejado o tamanho do coração, então é algo que facilita muito se comparado com o coração de humano, que tem que aguardar um paciente com uma idade parecida com um paciente que quer ser transplantado, o peso, o paciente ele não pode ter uma doença cardíaca, então tem vários fatores que no porco não existiriam, né? Então isso ajuda muito, com certeza. Como é que estão os avanços nesse aspecto para a gente aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina? Certo. Então, assim, o Brasil geralmente acompanha muito rápido essas inovações relacionadas à cirurgia cardíaca, tá? Para teres uma ideia, o primeiro transplante cardíaco no Brasil foi feito 5 meses depois que o primeiro transplante cardíaco no mundo. Então, foi o quinto país a fazer o transplante cardíaco, tá? Ali na USP já tem uma equipe de geneticistas que estão fazendo essa parte aí da alteração genética no coração de porco, já numa fase mais avançada, que na verdade é a parte mais difícil, digamos assim, Márcia, porque o transplante em si, a parte da cirurgia, a parte técnica, isso a gente já domina. Tá? Então, realmente é a alteração genética do coração do porco, a parte ética também de poder usar o coração do porco. Lá nos Estados Unidos foi feita uma exceção, digamos assim, pelo FDA, então ainda tem um processo para que isso se torne em grande escala lá, né? E aqui no Brasil as coisas estão se avançando sim, é a hora que realmente for criado o coração e tiver tudo certinho relacionado à parte genética, com certeza esse transplante vai sair. Doutor Lindolfo, a gente tem visto muita cirurgia por robô. Santa Catarina já está operando por robô? Olha, assim, Márcia, na parte da cirurgia cardíaca,
isso não é algo que, digamos assim, ó, não é um avanço tão importante, digamos assim, tá? Muda um pouco na parte assim da recuperação do paciente, mas do ponto de vista do resultado para o paciente é muito parecido com a cirurgia tradicional e a cirurgia minimamente invasiva, que isso sim é feito aqui no nosso estado. Tá? Tanto é que nos maiores centros, na Alemanha, principalmente em Leipzig, que foi o precursor da cirurgia por robô cardíaca, isso tem ficado um pouquinho de lado, digamos assim, não tem sido o foco principal. Tá? Agora, essa mudança de paradigma em relação ao transplante, isso sim é algo importante, com certeza vai trazer um benefício enorme para os pacientes que estão aguardando na fila. Doutor Lindolfo, para encerrar sua participação, não posso recebê-lo aqui sem lhe perguntar a opinião com relação a esse receio que os pais têm por causa da vacina pediátrica contra a Covid-19, com relação à incidência de miocardite. Qual a sua opinião sobre isso? Certo, Márcio. Bom, assim, ó, é claro que os pediatras vão falar melhor um pouquinho dessa área, né, relacionada à criança. Mas para tu teres uma ideia, nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de crianças já foram vacinadas para a Covid, tá? Na idade entre 5 a 11 anos. E os casos são raríssimos, tá? Até onde eu sei, foram 5 ou 6 casos de miocardite em criança. Então, se for fazer um percentual, é muito baixo, tá? Comparado com o benefício que a vacina traz para essa faixa etária. Então, como todo tratamento na medicina, inclusive no transplante, sempre vai ter um pequeno percentual de falha, de complicações. Qualquer medicamento tem isso e isso não vai ser diferente com a vacina. Mas se for pensar em 7 milhões de crianças que tiveram benefício comparado com aquelas 5 crianças que tiveram um caso de miocardite, pensando na população e não na família daquelas 5 crianças, claro que o benefício é muito maior que o risco. Então, com certeza, vale a pena vacinar. E, bom, isso na verdade, já é algo que não era nem para ter discussão mais, né? Isso já é uma coisa que está bem estabelecida. Valeu, doutor Lindolfo. Obrigada pelas informações, obrigada pela entrevista. Um ótimo dia. E se souber mais alguma novidade com relação ao paciente lá, o norte-americano, com a doença terminal, que recebeu esse implante desse coração de porco geneticamente modificado, vai dividindo aqui com a gente, para a gente também dividir com o nosso telespectador. Obrigada, viu? Ótimo. Obrigado também. Ótimo dia, até uma próxima. O importante, só terminando assim, Márcio, o importante desse transplante, na verdade, é assim, ó, isso já é uma vitória, tá? Independente do resultado. A medicina ela não se baseia só em um resultado, né? A gente já venceu com esse transplante, já deu certo do ponto de vista de a gente estar aprendendo, né? Então as técnicas vão melhorando e o resultado dele, tomara que continue bem, que tenha um resultado ótimo, mas a gente já venceu. Essa barreira, a primeira barreira já foi vencida. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. Valeu.